Bom, boa noite, pessoal, boa noite a todos. Nós estamos hoje, é a quarta live nossa. Hoje nós vamos falar sobre a neurologia em si, né, da doença, ela. E a live vai ser com o Dr. Rodrigo, de Holanda Mendonça, que já está aqui conosco, e da doutora Karina Lebeis, que está um pouquinho atrasada, né, mas daqui a pouco ela chega. Né? Boa noite, doutor Rodrigo. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Boa noite, Lina. Boa noite a todos aí que nos assistem no Facebook, aí na Procura. Vamos lá, espero responder todas as perguntas hoje, né? Que pelo visto, vamos ver se a gente bate o recorde. Ontem a live foi até que hora, Lina? Passou das 10. 10h20, Já era, e não conseguimos responder todas as perguntas, né? Mas aí depois eu nem tive tempo ainda, nem na primeira, de fazer um levantamento, né, do que ficou faltando, mas a ideia é que eu faça todo um levantamento, eu e o Marcelo, a gente fazer, e enviar depois as perguntas, né, para que sejam respondidas, que ninguém fique sem resposta, né? Dessa vez estamos fazendo um formato diferente, que é, em vez de ter um tema para a pessoa falar, quer dizer, apesar de que cada profissional pode fazer seu formato próprio, né, que quiser, mas a gente está sugerindo que, em vez de falar sobre um tema em si, que ele esteja disponível para responder as perguntas, as dúvidas do dia a dia, que são bastante, né? Aquela coisa, quem vive ali no dia a dia, né, sempre tem uma coisa diferente que acontece, é um sufoco. Então, eu espero que hoje aqui as pessoas possam colocar. Já temos algumas perguntas que foram feitas, né? Ao longo da semana, que eu já separei aqui, e com certeza, hoje, vamos ter, ao longo da live, vai tendo várias perguntas. Né? Ah, ela aí! Já está online, viu? Já está ao vivo. Ela está com a cara de que caiu de paraquedas. Está faltando ligar o áudio. Vamos lá. Qualquer dúvida? Agora sim. Agora estou ouvindo vocês. Boa noite. Boa noite, doutora Karina. Então, eu estou falando aqui que nós fizemos agora esse formato dessa vez, um pouco diferente, não tem um tema, então é só um bate-papo, onde vocês vão tirar as dúvidas das pessoas. Eu já tenho uma relação de perguntas aqui, que vocês podem responder, aí ver quem quer responder, quem depois quer complementar, né? E ao longo da live vão surgindo várias outras perguntas, né? E enquanto as pessoas estão entrando, eu quero falar um pouquinho sobre a associação, que a gente tem feito, apesar da pandemia, temos conseguido ajudar bastante pessoas no Brasil todo, né, através de doações de insumos, através de doações de empréstimos de aparelhos, de solução, de tirar até dúvida mesmo. Os nossos profissionais entram, tiram uma dúvida, esclarece, né? Então, que apesar dessa pandemia, a gente tem conseguido atingir no Brasil todo, né, os pacientes que nos procuram, né, de uma forma ou de outra. Fizemos alguns cursos de capacitação, conseguimos fazer, e já fizemos outras lives também para esclarecimentos, né? E que com isso, né, isso mostra o quanto a associação ela faz a diferença na vida das pessoas, ela é importante, a gente tem retornos simplesmente emocionantes, né, para a gente, que faz a gente realmente seguir em frente e ver que é muito bacana você saber que você faz a diferença na vida de muita gente, né? Isso nos motiva muito, mas nem por isso deixamos de precisar também da ajuda de vocês, né? Que vocês amigos de vocês, a rede social de vocês, que divulguem a nossa associação, porque vocês divulgando a associação, vocês também estão divulgando, tá, a doença, a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença rara e, por conseguinte, ela acaba sendo pouco conhecida, né? Até mesmo nos meios médicos, né? Na área de saúde. E, com isso, acaba tendo procedimentos errados, né? Por desconhecimento. Então, quanto mais a gente fizer propaganda, né, da associação, né, propaganda da doença, uma propaganda da associação,
e divulgar a existência dessa doença, que é uma doença que pode atingir qualquer pessoa, né? Você não precisa ter um determinado perfil, ter uma determinada raça, cor, ou ser homem ou ser mulher, ou ter uma determinada idade, ou ter um determinado estilo de vida, independe. A gente já viu, já existe isso tudo na literatura, que era dito, acima de 50 anos, preferencialmente mulheres. Mas isso tem mudado ao longo do tempo, né? Vocês mesmos, não sei, podem dizer. E a gente vê, sabe, muitos jovens, eu fico boba de ver cada vez mais gente jovem de 30 e poucos anos, 25 anos, né? Cada ela é de um jeito, a gente percebe, né? Umas mais rápidas, outras mais lentas, umas começam por um lado, outra por outro, enfim. Né? Então, isso, justamente, é por isso que é muito importante que seja uma doença conhecida, até para poder ser diagnosticada, né? Logo no início, nos primeiros sintomas. Né? Mas, assim, como eu falei, é uma doença rara e pouco conhecida, até mesmo nos meios médicos, às vezes demora, né? Ela é meio, né, dissimulada, né? Então, você tem uma dificuldade maior para poder diagnosticar, mas daí a importância. E daí a importância também que a gente receba a ajuda de vocês, tanto financeira como com doações, para que a gente possa repassar, tá? Fazer a nossa parte e repassar tudo isso. Né? Além disso, a gente, com uma outra forma que a gente encontrou de poder receber ajuda, né, foi fazer produtos da própria procura. Né? Então, a gente fez, tipo, esse colar, que é um colar, né, banhado a ouro de girassol, nosso símbolo, tá? Fizemos a caneca, que é eu tenho mania, eu tenho coleção de canecas, né? Sou doida por caneca. Né? Temos o copo, esse copo também que é ótimo, tá vendo? Ele é grande, é um copo que eu acho que é de 300 ml, tá? Excelente. Temos essa camiseta que eu estou usando, né? Tá? Temos a própria máscara, que eu adoro essa máscara, porque ela tem um algodão bem gostoso, não pinica nem nada, né? Não solta pelinho, apesar de estar lavando sempre. E essa estou parecendo garota propaganda, né? Que horror! E essa sacola que serve para ir ao supermercado, serve para carregar coisas, né? Eu uso muito, eu tenho essa, e eu tenho uma outra, essa aqui já está novinha, eu tenho uma outra que já está bem surradinha, mas ela é resistente, ela ajuda muito. Então, com isso, né, são formas que a gente, além de divulgar o nome da procura, a gente acaba também ajudando a associação que faz para ajudar os demais. Né? Outro dia mesmo foi engraçado, eu estava caminhando aqui na praça e eu vou sempre com essas camisetas, né? Eu tenho as antigas também e tudo. E aí uma moça parou, né? Me parou, né? Eu estava caminhando, ela me parou e falou assim, eu conheço esse símbolo, é de uma doença, não é qual é? Aí eu expliquei, falei, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, até mesmo você usar a camiseta, você está divulgando, alguém pode se interessar, qual é mesmo? Eu já vi, aí ela falou, aí começamos a conversar, e ela falou que era uma conhecida dela, na verdade, uma amiga de uma amiga dela, e que tinha tido, e que por isso ela lembrava, né? Então, tem essas coisas, é interessante. Né? Bom, já fiz a minha propaganda, já entraram bastante pessoas, eu acho que agora a gente já pode começar, né? E eu vou... Lina, eu acho que você vai distribuindo. Uma hora você faz a pergunta para mim, outra para a Karina, e a gente responde em conjunto, assim. Isso, uma que depois complementa, né? Perfeito. Então, eu vou começar. Algumas coisas eu peguei da próprio Facebook, não direto uma pessoa pergunta para a live, eu peguei pessoas que perguntaram no próprio grupo, né? Que tem muito isso, né? Então, mas uma delas foi a Roberta Santos, que nos perguntou: sou paciente de ELA juvenil. Tenho sintomas desde 2012. Diagnóstico feito em 2018. Olha só, 6 anos depois. Estou estável, mas o que quero saber é sobre a doença, pois sei muito pouco. Sei que é diferente da ELA, né, a juvenil, e não se acha muito a ELA juvenil. Então, minha pergunta é saber para que vocês falem mais sobre a ELA juvenil. Não sei se seria essa a questão, entendeu? E depois ela fala uma coisa que ela mandou para a gente. Eu estava fazendo tratamento contra uma enxaqueca e em uma consulta o neurologista viu que eu estava andando diferente. E isso aí, acho que voltando a 2012, né?
e reclamei com ele que estava caindo muito e nem percebia, eu sabia o porquê. Então, começou a fazer vários exames, isso foi 2012, 2013. Depois de passar em outros neurologistas e fazer vários exames, nada foi descoberto. Em 2017, me mudei para Ubatuba, onde fui encaminhada a outros neuros e até ir para o ambulatório de doença neuromuscular, onde, depois de verem meus exames, fecharam o diagnóstico em ELA juvenil. Né? Porém, desde que me mudei para Ubatuba, venho apresentando melhoras. Não caio mais. Se eu trupicar, eu consigo me manter em pé. Meu caminhar melhorou. Os tremores e cãibras são cada vez mais raros. Até o equilíbrio tem melhorado. Enfim, lendo, né, no site, pode ser que eu tenha sido diagnosticada com um falso positivo de ELA juvenil, ou será que sou um caso raro de melhora e volta dos movimentos? Doutor Rodrigo. Então, a ELA juvenil, não é, a forma precoce, digamos assim, de início da esclerose lateral amiotrófica, são formas que iniciam na adolescência e na idade adulta jovem, aí, em geral, pacientes na adolescência e até os 20 e poucos anos. E, na verdade, é um grupo de doenças, não é uma doença específica. Na maioria das vezes, a ELA juvenil vai ser genética, né? Vão ter vários genes associados aí, e isso vai variar muito do país no qual a gente está vendo. Quando a gente olha para os Estados Unidos, são mais comuns umas formas familiares, no Brasil vão ser outras, na Europa outros. Então, na verdade, a gente chama de ELA juvenil um grupo de doenças diferentes, com um quadro, com genes que causam a doença diferentes, né? E mais uma característica da ELA juvenil é a progressão ser exatamente assim como da paciente, bem lenta, uma progressão mais lenta, mais arrastada, não é uma progressão igual da ELA do adulto ou do idoso, da terceira idade, que tem aquela progressão mais rápida, não é? Em 1, 2 anos o paciente já tem um comprometimento motor grave. Não. Na ELA juvenil, na maioria das vezes, o quadro é bem arrastado, muitos anos, o paciente às vezes demora décadas para perder a marcha, e pode ter, sim, essas flutuações aí, essa flutuação, essa variação, essa melhora no quadro. Uma hora parecia que ele estava piorando, e aí ele dá uma estabilizada, tem até uma melhora funcional, né? Mas o que vai depender, o que vai se relacionar mais à evolução do quadro, que vai dizer se a evolução vai ser de um jeito ou de outro, é realmente o gene que vai estar associado. É muito importante essa paciente ter um mapeamento genético feito, né? Que a gente faz um painel genético para investigar os genes relacionados a ela e, principalmente, nesse caso, a ela juvenil. Quiser complementar, Karina, com mais alguma coisa? Na verdade, assim, é isso que o Dr. Rodrigo falou, né? O que marca mais é essa progressão realmente lenta da doença. Alguns pacientes, a gente vê na fase mais adulta, né? Na esclerose lateral amiotrófica de início no adulto, alguns comprometimentos que são mais comuns nessa fase, como, por exemplo, o comprometimento bulbar. A gente não vê isso tão comumente na esclerose lateral amiotrófica juvenil, né? Não tem tanto aquele comprometimento já no início de alteração da fala, de alteração da respiração. Isso pode acontecer ao longo da doença, mas não é uma característica comum, como acontece em alguns pacientes de início adulto, né? A gente sabe que alguns pacientes começam com a forma bulbar, que caracteriza essas alterações de fala, de deglutição e da respiração. Então, acrescentar mais isso e realmente uma progressão lenta da doença, começando aí em torno dos 25, na segunda década de vida, né? Quanto mais jovem, é mais comum, né, acontecer em homens, mas essa relação maior em homens do que mulheres, isso vai se igualando, né, com o passar da idade, do início mais tardio, mas um caráter muito mais benigno, se é que a gente pode dizer assim, né, com progressão mais lenta. Ok. Que, na verdade, só complementando aqui, Lina, embora tenha o mesmo nome, né, de ELA, é uma doença diferente da ELA que a gente conhece
da ELA do adulto, esporádica, né? Embora ela seja uma esclerose lateral amiotrófica, a ELA juvenil, genética, é uma doença diferente. Então, a evolução é totalmente diferente. Uma pergunta agora minha. Essa ELA juvenil, ela é familiar ou não necessariamente? Na maioria das vezes, familiar, né? Porque, desculpa, Rodrigo, acho que eu te... Não, pode falar. Desculpa mesmo. Na verdade, o que a gente tem cada vez mais percebido é que existem muitas mutações que, na verdade, não são conhecidas, né? Aos poucos a gente está conhecendo, conforme a gente vai estudando e conforme a gente vai fazendo essa divulgação mesmo, a gente chama até de educação continuada dos médicos, e a pesquisa evoluindo, a gente consegue cada vez mais descobrir outros genes associados. Então, não é que não seja genético, mas talvez seja e a gente não... né? Os genes associados a ela. Eu acho que quando a Lina pergunta familiar, se é genética, Lina. Mas nem sempre tem história familiar. Às vezes é uma ELA de causa genética, mas não tem história na família nenhuma. A mutação no gene começou naquele paciente. Ah, tá, interessante. Tem doenças genéticas que não obrigatoriamente, e na ELA isso acontece também, tem história familiar prévia. Entendi, tá. Perfeito, era mais ou menos essa a minha dúvida também. Doutora Karina, tem o Zanetti, ele colocou, eu já vi várias pessoas também falarem isso, né? Que ele já não fala e não anda. O Zanetti, eu não sei se é homem ou mulher, agora eu fiquei na dúvida. Mas que depois que passou a tomar o Riluzol, ele começou a sentir que piorou. Tá? O seu estado, né? Ele teve uma percepção de piora. Tá? Ela já está na cadeira de roda, né? O cabelo tem caído, saliva bastante e pergunta, né? Se tudo isso é progressão da doença, né? Que está acompanhando tudo, e a médica já até falou da possibilidade de traqueostomia e sonda, mas o que ele está perguntando se o fato de você tomar Riluzol, eu já vi que muita gente dá essa impressão, meu marido começou a tomar Riluzol, mas a doença parece que piorou, né? Então ele parou. Né? As pessoas, não vi melhora nenhuma, às vezes as pessoas até falam isso, né? Começou a tomar Riluzol, mas eu não senti que melhorou em nada, então só piorou a doença, né? Então, o que vocês podem dizer sobre isso? O Riluzol, assim, a gente sabe que é uma medicação que não cura, né? Ele não vai trazer necessariamente regressão dos sintomas. O objetivo é retardar a progressão desses sintomas. Então, uma parte da resposta é a seguinte: tomar o Riluzol e esperar uma melhora dos sintomas, não é isso a realidade, né? Que acontece com a medicação. O que a medicação faz é tentar retardar a progressão da doença. E a gente sabe que, como em bula, por exemplo, o Riluzol ele retarda em torno de prolonga, né? Em torno de 3 meses a sobrevida do paciente. E o marco que a gente tenta afastar mesmo é a parte respiratória. Então, a gente tenta retardar a necessidade de uma ventilação mecânica. Então, o Riluzol ele tem esse efeito de retardar a progressão em 3 meses, né? Não é comum o Riluzol piorar a doença, né? Então, muito provavelmente, o que está acontecendo é a progressão, a evolução natural da esclerose lateral amiotrófica. O que a gente conhece de efeito do Riluzol, e isso é uma coisa que a cada 3 meses tem que ser avaliada, é alteração da função hepática, né? E também uma depressão medular. O que isso quer dizer? Então, anemia, diminuição de leucócitos, isso é uma coisa que pode acontecer, e por isso, de tempos em tempos, é recomendado fazer um exame laboratorial para acompanhar. Mas piorar os sintomas da doença, pelo menos eu não tenho visto isso como experiência. Mas o objetivo é retardar a progressão, né? Essa é uma queixa bem que os pacientes, eu já fui questionado várias vezes mesmo, Karina, com isso, de que comecei a tomar o Riluzol e está piorando mais. Sendo que, na verdade, os pacientes eles não têm a ideia de como seria a evolução da doença sem o Riluzol, né? O fato é que nenhum remédio funciona para todo mundo e, muito provavelmente, esses pacientes que têm a impressão que estão piorando mais rápido,
com o Riluzol, ele não está fazendo nenhum efeito, na verdade, né? Ele está piorando, e como iria piorar com ou sem o Riluzol. E quando os pacientes têm uma estabilização, né, da doença, assim, ou deixa a progressão mais lenta, até isso é difícil de perceber, né? É um efeito difícil de se perceber, porque a doença vai continuar progredindo com o seu remédio. Essa diferença na velocidade de progressão é difícil de você mensurar, né? Eu costumo até dizer, quando às vezes eu vejo alguém perguntando e eu respondo, eu falo assim, olha, não dá para dizer, porque você não consegue pegar, para o tempo, volta o tempo e faz de uma forma diferente, né? E aí você compara os dois e diz, não, então agora eu quero desse jeito. Não tem jeito, né? A doença realmente ela avança, como vocês falaram. O Riluzol, eu digo também, olha, foram anos e anos de pesquisa para chegar ao nível do Riluzol, que é a única coisa que nós temos até hoje, né? Então, é assim, eu acho que a gente tem que dar um crédito, né, ao medicamento em função de inúmeras pesquisas que foram feitas, né, e que se chegou a essa condição de você ter uma melhora que seja de 3 meses, né? Então, acho que desde que a pessoa não tenha um comprometimento hepático, eu acho que vale a pena, até porque é um remédio que você não compra, você recebe pelo SUS, né? Tem essa, foi uma conquista, né? É até uma falta realmente de esclarecimento em relação à medicação, porque é óbvio, né, que o paciente e nós médicos, a gente está sempre tentando buscar uma forma de melhorar e de curar, né, de diminuir o sofrimento que a doença traz para o paciente. Então, acho que o próprio paciente também, quando começa a tomar o remédio, ele espera uma melhora, mas, na verdade, cria-se uma expectativa, né, na verdade. Então, assim, não é que vai curar, não é que vai regredir os sintomas, mas que vai retardar. Então, achar que está piorando não é um motivo para parar o remédio, né, necessariamente. Simplesmente, o que se espera é que haja um retardo dessa progressão, entendeu? Então, isso é bom que fique claro, porque muitos que tomam o remédio, às vezes podem pensar, eu vou parar de tomar, porque eu não estou melhorando. Mas o fato de progredir mais lentamente já é um fator positivo, não necessariamente a regressão, né, dos sintomas. Exatamente. E muitas vezes a pessoa acaba culpando, né, o Riluzol por isso, pela evolução da doença, quando muitas vezes pode ser que a pessoa ela ainda não procurou um nutricionista para fazer uma dieta adequada, ou não está fazendo a fono, ou não está fazendo os movimentos dos exercícios respiratórios corretamente, né? Quer dizer, na verdade, é que ela é uma doença muito complexa, ela envolve, né, muitos profissionais no meio e um tratamento que requer muita coisa. Você passa quase que o dia inteiro quase que se tratando, né, para poder fazer com que a doença tenha uma evolução mais lenta, né? E às vezes você acaba culpando o medicamento por uma coisa que você às vezes pode estar pecando ou deixando de fazer, ou mesmo fazendo errado, né? Como eu já vi gente usando aquele Respiron, né? Quer dizer, então às vezes pode ser até alguma outra coisa. Vale a pena investigar se não é uma outra coisa que está fazendo evoluir mais rápido, né? Enfim. Você tocou num ponto importante, Olina, se eu puder complementar, o fato do paciente estar tomando um medicamento, né, no caso a gente falando do Riluzol, não exclui a necessidade de que ele seja acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Então, às vezes o paciente toma o remédio, espera, cria uma expectativa em relação ao remédio e deixa de lado o acompanhamento multidisciplinar. Isso não pode acontecer. Inclusive, a gente sabe, já tem, né, alguns estudos também da parte respiratória que mostram, por exemplo, que a utilização da ventilação mecânica não invasiva no tempo certo prolonga mais a sobrevida do que o próprio Riluzol. Não estou falando, né, que não se deva usar o Riluzol, mas o contrário, que não se deve deixar de lado o acompanhamento multidisciplinar, a fisiorrespiratória, a nutrição. Então, só alertando para isso também, que eu acho muito importante esse acompanhamento. Aí tem a pergunta da Vanderleia Goulart, que fala assim, descobri no ano passado que eu tenho ela familiar. Alguns sintomas da doença eu já conheço, mas tenho sentido umas coisas que não sei se tem relação com a doença ou se é reação à gabapentina que estou tomando há pouco tempo. Ultimamente tenho sentido muitas dores de cabeça, tonteiras
e vista embaçada. Ou seja, ela está perguntando se isso pode ser reação à gabapentina. Voltamos aqui a ela familiar, né? A ela genética ali, né? Como eu falei. É importante saber qual é o gene, o defeito no DNA aí associado, para saber se algumas doenças, algumas elas familiares têm outros sintomas além dos sintomas do neurônio motor, tá? Além do envolvimento do neurônio motor, da fraqueza, da atrofia, do quadro respiratório, do quadro bulbar. Algumas formas de ela familiar podem ter manifestações em outras regiões do sistema nervoso central. Primeira coisa para pontuar é isso, a gente precisa conhecer os nossos pacientes da parte genética, como eles, exatamente o que é a doença, que a maioria dos pacientes não sabem, né? E, sim, tontura, visão dupla, embaçamento, né? São sintomas comuns com gabapentina. Tem que conversar com o seu médico que prescreveu a gabapentina, né? Por que prescreveu, e ver se não é questão de titular a dose, reduzir um pouco a dose, introduzindo mais devagar. Em geral, isso daí é relacionado à velocidade de introdução da dose ou a dose do medicamento. Essas questões medicamentosas são muito importantes, né? Porque a gente sabe que a gabapentina é um sintomático, né? Na verdade, só que você tem que ver até que ponto vale a pena fazer a medicação a partir do momento que pode estar gerando algum efeito colateral. Esses são efeitos colaterais comuns, né? Da medicação. Geralmente se inicia, né, com 300 miligramas. Na verdade, se inicia devagar, né, até chegar a uma dose mínima de 300 miligramas 3 vezes, e a gente sabe que isso pode subir. Em bula, a gente vê 3.600, mas a gente nunca chega nessa dose altíssima assim. Mas ir avaliando qual é a dose que começa a gerar problema para o paciente, né? Então, por não ser uma medicação que cure a doença, eu acho que tem que ter um bom senso na hora de passar e acompanhar os efeitos colaterais. Então, vale, de repente, reduzir, né, um pouco a dose e acompanhar esse paciente. Mas pode ser, sim, efeito colateral da medicação. Ok. O William e a Daiane perguntam como é que é feito sobre o DFT? Como é que é feito o diagnóstico da deficiência frontotemporal? Demência, né? Frontotemporal. Demência frontotemporal. E quais são os sintomas? Bom, a demência frontotemporal, o diagnóstico da demência frontotemporal é um diagnóstico clínico, né? A gente até utiliza alguns exames de imagem para ver alguns achados característicos da doença, que são alteração do lobo frontal e do lobo temporal, como o próprio nome da doença já indica para a gente. Mas o diagnóstico é clínico, né? Então, o que a gente pode ver clinicamente nesses pacientes? A principal característica é alteração de comportamento, né? Então, a demência frontotemporal, ela dá uma alteração, pode dar uma alteração de cognição, mas, por exemplo, fazendo um paralelo com a doença de Alzheimer, que é o quadro demencial que a gente mais conhece, ela não compromete tanto a cognição, a memória em si, como a doença de Alzheimer, mas acomete mais a parte comportamental. Então, às vezes, o paciente tem alterações que às vezes são discretas, uma mudança do padrão alimentar, uma mudança de hábito, comportamentos repetitivos, do tipo querer fechar a janela toda hora, até sintomas mais limitantes socialmente, dizendo, né? Então, falar coisas inapropriadas, ter reações inapropriadas em locais, em presença de pessoas que não seria o habitual para aquele paciente, né? Mudança de gosto musical, são alterações mais de comportamento, né? Que podem acontecer. Na esclerose lateral amiotrófica, existem algumas mutações, né, que são mais características para desenvolver a demência frontotemporal. Então, a mutação C9orf72, que a gente vê mais nos estudos essa correlação com o DFT, né, com demência frontotemporal, e o diagnóstico é clínico, né? Não, os exames de imagem ajudam, mas caso não venha alteração, não necessariamente você não vai fazer o diagnóstico, né? Essa foi a pergunta. Os neurologistas do grupo da cognição, eles gostam muito de usar um exame chamado PET. Aquele mesmo exame que é usado para câncer, né? Só que o PET cerebral.
e o padrão de alteração no PET cerebral, de como o cérebro está metabolizando a glicólise, está usando energia, né? Então, esse padrão é diferente na demência de Alzheimer, é diferente na demência de Lewy, é diferente na demência frontotemporal. Então, é um exame que hoje em dia é muito usado e pode ser usado em paciente com ela, que já está no estado que às vezes não dá para se avaliar bem o comportamento, né? Você não tem muito critério clínico, você pode usar como um auxílio no diagnóstico para a demência frontotemporal. Entendi. Você sabe que na live de domingo, que foi sobre terapia ocupacional e a tecnologia assistiva, né, com a Adriana Klein e o Ronaldo Santos, né? E aí eles comentaram, né? A Adriana, ela falou assim que ela já identificou, junto com o Ronaldo, que eles às vezes trabalham, né, em equipe e tudo, algumas DFTs justamente através do uso do mouse ocular, do TOB lá, porque o paciente não consegue concatenar as palavras, entendeu? E aquilo ali chama atenção, quando às vezes é uma coisa mais sensível, mais assim, perceptível em outros momentos, né? Então, ele falou, poxa, já conseguimos identificar alguns pacientes com DFT através da dificuldade do uso do TOB, né? Então, achei isso interessante. Bom, a Bruna, agora essa pergunta vai para quem? Vocês estão se lembrando aí, né? Quem? Está aqui, se revezando. A Bruna ela está falando que o pai dela reclamando. Meu pai está reclamando de muita cãibra na panturrilha. Ele já faz acompanhamento com físio, mas ainda assim não ameniza. Algum medicamento que possa amenizar essa cãibra? Então, cãibra é um sintoma muito comum, né, na ELA. Acho que a Karina pode falar um pouco da experiência dela. É um sintoma comum, corriqueiro, assim, muitos pacientes queixam de cãibra, principalmente, às vezes, antes de começar o sintoma de fraqueza, começa com a cãibra, né? É como se a cãibra fosse ali o sintoma do neurônio motor que está indo embora e o músculo está ficando desnervado, né? Ele dá aquela cãibra. É bem comum, a gente pode usar algumas coisas, por exemplo, não sei se vocês costumam usar o quinino que tem na água tônica, ele é muito bom para a cãibra, né? Mas tem que ser uma dose alta aí de água tônica, mais de 1 litro por dia. Quem é diabético tem que usar água tônica diet, né? Ou quem tem pré-diabetes tem que usar água tônica diet, que é igual a refrigerante. Então, mas o quinino que tem na água tônica ajuda muito na cãibra. Pode ver se não tem nenhum outro problema metabólico associado, tipo potássio, magnésio que esteja baixo, né? Se tiver o potássio baixo, tem que repor com slow carb, por exemplo. Em últimos casos, assim, quando está com potássio, está com quinino e não responde, a gente pode usar medicamentos controlados, como o próprio que falaram anteriormente, gabapentina, pregabalina, podem ser usados, mas eu deixo mais como últimas opções. Acho que a Karina pode falar um pouco aí do que ela usa também. Eu tenho recebido, às vezes, até alguns pacientes que já vêm com gabapentina. Eu, particularmente, não utilizo, não inicio essas medicações. Eu acho que o paciente já, às vezes, tem dificuldade de tomar o comprimido, e eu não vejo que tem uma melhora significativa, né? Às vezes você aumenta o custo do tratamento, então eu não vejo, eu não inicio para o paciente, eu fico com a água tônica, igual o doutor Rodrigo falou, e isso é descrito em artigo científico, eu já li, né, em artigo científico sobre o quinino presente na água tônica, com cuidado para os pacientes diabéticos, e eu já vi, inclusive, paciente usando, mas também não tenho o hábito de prescrever, não inicio, mas usando ácido valproico, de pacote. O que eu acho, assim, complicado, porque se o paciente também está usando Riluzol, então são 2 medicações que podem comprometer a função hepática, então eu acho que isso tem que ser muito bem pensado, não é que seja 100% correto prescrever, eu acho que tem que ser muito bem avaliado por conta disso, porque são medicações danosas, né? E será que o benefício é tão grande assim? Então, eu me questiono, eu não tenho o hábito de prescrever, não, nem a gabapentina e nem o ácido valproico. Mas também, quando o paciente vem sem efeito colateral e está bem com a medicação, eu não saio tirando, né? Eu avalio a clínica do paciente, né? Mas eu não tenho o hábito de passar, não.
A Ara Campelo, ela fala, minha mãe teve ela, e um dos passos mais difíceis, toda a trajetória é muito difícil, foi chegar ao diagnóstico e aos profissionais habilitados, né? Quer dizer, com conhecimento. Então, ela pergunta, existe divulgação dos profissionais aptos ao diagnóstico dessa terrível doença? Bom, o diagnóstico precoce traz melhores condições ao paciente? Eu posso falar um pouco dessa divulgação, né? Que no nosso site nós temos um item lá que chama indicações, e lá dentro tem vários tipos de indicações, nossos representantes, e temos entre elas o profissional, né? Tanto no Brasil quanto no exterior. Tá? E esses profissionais que a gente indica, ele está também dividido por estados. Nem todos a gente está, inclusive, agora, nesse mês, buscando novos profissionais, tentando obter mais profissionais, tanto neurologistas como fisioterapeutas, para atualizar, né, e ver se aumenta essa condição, visto que a doença está cada vez mais, cada ano mais, sendo conhecida, né? Então, a gente acha que deve ter, a gente está tentando divulgar mais profissionais dentro do nosso site, né? Mas eu não sei o que vocês respondem sobre isso. Quer dizer, a divulgação e o diagnóstico precoce se traz melhores condições, né, ao paciente. Uhum. Na verdade, assim, as associações têm um papel importantíssimo, né, nessa questão de divulgação até dos profissionais, de recomendação de profissionais. Eu tenho recomendado até os meus pacientes a entrarem no site mesmo, até fiz uma solicitação de material para a Lina para poder divulgar isso, porque é onde os pacientes encontram algumas orientações importantes, né? Em relação ao diagnóstico precoce, sim, é importante o diagnóstico precoce, e a Ju faz com que o paciente, mais rápido, procure o atendimento especializado, procure a equipe multidisciplinar, receba as orientações adequadas, faça um suporte nutricional. Então, a gente sabe que a esclerose lateral amiotrófica, a gente diz que é uma doença de intenso catabolismo, né? Então, ela faz o metabolismo do paciente funcionar muito rápido, e o emagrecimento é uma consequência importante. Então, quanto antes fizer um acompanhamento nutricional, fazer um suporte nutricional, avaliação da parte respiratória. Então, por exemplo, o paciente não precisa ter falta de ar para a gente começar a ventilação não invasiva. O paciente fez a espirometria, que é a prova de função respiratória, não deu alteração, ele tem que ser encaminhado para fazer uma polissonografia. Às vezes tem alguma alteração já de dessaturação noturna, que já indica que ele deve fazer uma fisioterapia respiratória especializada. Então, isso são orientações que, quanto antes o paciente tiver, melhor, né? É um suporte mais adequado que o paciente tem. Então, eu acho que quanto mais a gente puder ter essa divulgação da doença e o ensino em relação à doença para mais profissionais, eu acho que é mais fácil o diagnóstico. A gente vê muitos pacientes que demoram muito para fazer o diagnóstico, e menos sofrimento também para o paciente e para a própria família. Eu acho que o suporte familiar também é importante nesses casos, né? E a questão dos profissionais, assim, para diagnóstico da doença, né? Não tem jeito, tem que ser um neurologista, né? E um bom neurologista, né? Às vezes o paciente passa por 2, 3, 4 neurologistas, mas é o profissional que está habilitado a fechar o diagnóstico, é um neurologista. Um clínico pode até suspeitar, mas é um neurologista que vai fechar o diagnóstico. E só complementando o que a Karina falou, é super importante isso do diagnóstico precoce para começar o quanto antes as terapias, né, que vão ser preventivas em algumas medidas, e para a gente que tem perspectiva de tratamento efetivo, claro que aí vai ser mais importante ainda começar a ter um tratamento com um diagnóstico precoce, porque quanto antes você começar um tratamento que seja efetivo, melhor vai ser para o paciente, né? Com certeza, é verdade. A Neide França, né, é uma das nossas representantes, ajuda muitos pacientes no Espírito Santo. Ela não tem ela. Ela está perguntando, ela pergunta muito por causa do que ela ajuda tanto paciente, orienta tanto, que ela está quase uma profissional. O que vocês têm a dizer sobre o Túdica
E junto com essa pergunta, eu junto já uma pergunta que foi feita online, a primeira pergunta até da Regina Cláudia, que ela queria saber também sobre o Túdica e também sobre sobre o AMX0035, que é o Túdica junto com o fenilbutirato de sódio, né? Então, quais são os benefícios? O que vocês têm a dizer? O benefício do Túdica, né, que hoje já está, ambos estão, e ela fala o Túdica junto com o medicamento fenil, que é o fenilbutirato de sódio. Eu não sei se a Karina tem experiência, mas assim, o Túdica é um protetor hepático, né, um antioxidante, que em tese atenua também o mecanismo de lesão celular, de degeneração aí dos motoneurônios mediado por radicais livres de oxigênio, né? E então, em tese, pode trazer algum benefício no sentido de deixar a evolução da doença mais lenta, mas não é um remédio, digamos assim, aprovado oficialmente por grandes agências reguladoras internacionais para uso, para tratamento oficial da ELA, seria mais digamos assim, uma via de reposição, de suplemento para essa doença que não tem nenhum tratamento efetivo, né? Eu não sei se a Karina quer comentar mais alguma coisa, se ela tem paciente em uso. Não, alguns pacientes já me perguntaram em relação, né, à medicação e não tem estudo definitivo ainda em relação ao remédio. E lembrar, assim, que a esclerose lateral amiotrófica, ela é uma doença multifatorial, né? Um mecanismo é o estresse oxidativo, um mecanismo é o excesso de radicais livres, né? Mas existem muitos outros, disfunção mitocondrial e uma série de outros mecanismos. A medicação vai atuar numa das formas, né, de acontecimento da doença, não nas outras. Então, naturalmente, assim, a doença vai continuar progredindo, mais uma vez, não é para se esperar uma melhora significativa, mas eu acho que é uma medida de reposição, então não é contraindicado, mas não dá para se esperar uma melhora significativa dos sintomas, uma vez que ele não vai atuar em todas as frentes relacionadas à doença, né? Em todas as formas de acontecimento da doença, né? E essa outra, o complemento aí da pergunta que você falou, né, Alina, do Túdica com fenilbutirato, né? Saíram os resultados agora no simpósio da ELA, né? Os resultados preliminares do estudo, e não teve grande resposta no sentido de eficácia em relação ao grupo controle e o placebo, né? E o que tomou a associação aí do medicamento, não houve grandes diferenças estatísticas nos desfechos que eles escolheram. Então, não parece ter uma eficácia no sentido de realmente estagnar a evolução da doença. A Elisete Nunes, ela nos pergunta: em 2001, com 44 anos, fiz a eletroneuromiografia por causa de fasciculações na coxa direita. Comecei a perder força nas pernas, indo para a cadeira de roda em 2010, 9 anos depois. Claro que os neurologistas, me pediram vários exames. Disseram que a evolução estava muito lenta. 2 tios faleceram com esse diagnóstico. Ela pergunta: tenho ELA familiar? Dizem que a esporádica é que a evolução é mais lenta. Desde 2007, tomo citoneurin 5.000 drajas uma vez por dia. A clínica médica, né, a médica me receita vitamina D e cálcio. Desde 2013, vim perdendo também força nos braços. Fiz exame de sangue e o resultado foi mutação na proteína do gene ATXN2. Não me disseram mais nada a respeito. Só que não era a L8 nem a SOD1. A L8 não é ela familiar? Se puderem me falar na live algo sobre o meu caso, agradeço. Quer que repita alguma parte? Tem bastante informação aí, né? Vai lá. Ela pergunta em relação a citoneurin, né? Eu anotei aqui que ela toma o citoneurin. Então, assim, para a esclerose lateral amiotrófica, a gente sabe que, na verdade, não é a cianocobalamina, mas a metilcobalamina, que pode ter algum efeito benéfico. Então,
Não é meu hábito prescrever citoneurin, mas quando prescrevo a metilcobalamina, né? Ela falou da mutação. Essa mutação eu conheço mais em relação à ataxia espinocerebelar, mas não em relação a ela familiar. Só complementando, Karina, saíram uns estudos recentes, porque não dá para saber qual mutação que ela está se referindo nesse gene da ataxina 2. Esse gene da ataxina 2, ele causa uma ataxia espinocerebelar, como a Karina falou, mas foi se descrito recentemente que uma pré-mutação nesse gene, que aí a gente teria que falar de genética, e falar em expansão e pré-expansão. Na verdade, descobriram que a pré-mutação desse gene é como se a gente tivesse uma região desse gene que replica muito, tá? Com repetições de letrinhas que não eram para estar repetidas. Quando tem mais de 50 repetições, causa a ataxia de espinocerebelar. Abaixo de 10 repetições é normal, e entre 10 e 40 e 50 repetições, eu não sei, estou chutando aqui o número, mas esse número de repetições entre o normal e o patológico, essa pré-mutação, está associada a um risco aumentado em até 30% de ELA. Então, não sei se a paciente está se referindo a essa pré-mutação ou se é realmente uma mutação patogênica na ataxina 2. Se for uma mutação já para nível de doença, aí deve ser uma ataxia espinocerebelar, como a Karina falou, não é uma ELA familiar, mas é uma novidade até que se tem na literatura, eu acho que saiu ano passado, essa pré-mutação na ataxina 2 está relacionada a um risco maior de se ter ela até mesmo nas formas esporádicas, não obrigatoriamente nas formas familiares. Sim. E aí, mas ela fala, né, que 2 tios dela faleceram com ela. E aí é importante ver a clínica, né? A clínica do paciente também, né? Para a gente poder definir, situar em qual doença ela está se encaixando, né? Qual foi a outra pergunta relacionada a esse caso clínico? Ela fala que ela diz que é esporádica, a evolução é mais lenta, né, do que a familiar. Não sei, isso é... Não. A familiar tem a evolução mais lenta. A esporádica tem uma evolução mais rápida. Ela menciona, justamente começou em 2001, né? Então ela já está com uma evolução muito lenta. Então faz sentido, né? E aí ela pergunta, ela tipo 8, não é ela familiar? Todas essas elas, tipo 1, 2, 3, 4, 5, eles têm um número, na verdade, para ou você chamar ela pelo número ou pelo gene. Então, na verdade, a ela tipo 8 é a ela que foi descrita aqui no Brasil. O gene é o VAPB, não é? A ela tipo 2 é a só de 1. Então, cada tipo de ela aí é um gene. Então, sempre que for uma ELA relacionada ao gene, é uma ELA, de certa maneira, familiar, é uma ELA genética, né? Que a evolução, como a Karina falou, é diferente, vai depender muito de cada gene, mas, em geral, é mais lenta, né? Ela falou também que a médica receitou vitamina D e cálcio. Não vejo, eu não vejo correlação na prescrição dessas vitaminas em relação à esclerose lateral amiotrófica. Algumas vitaminas com ação antioxidante acabam sendo prescritas, né? Mas agindo, como eu falei para a medicação anterior, num mecanismo de patogênese, né? Numa relação da doença, mas não em todas as frentes dela. Então, algumas vitaminas são prescritas com essa ação, mas eu não tenho o hábito de prescrever a vitamina D e cálcio para paciente com esclerose lateral amiotrófica, não. Não sei o Rodrigo aí. Pode acrescentar. Não, assim, tem paciente que passa, alguns colegas que passam doses cavalares, né, de vitamina D, mas não existe benefício nenhum comprovado disso, né, tem que se tomar cuidado. Dose alta de vitamina D pode intoxicar, pode dar hipercalcemia, insuficiência renal. Então, assim, se não tem evidência de benefício, é melhor não gerar um malefício, né? Então, assim, tem que manter os níveis normais de cálcio, vitamina D, prevenir a osteoporose, aquilo que a gente já sabe da saúde metabólica óssea, né? Sim, até porque não é porque a pessoa tem ela que ela não pode ter outros problemas, né? Às vezes tem que tomar por outros motivos, né? Mas não por causa da ela. Bom, a Juliane Bassanelli, que o pai dela tem ela é de Caraguatatuba,
Ela diz: sabemos que a ELA paralisa a musculatura do corpo, inclusive dos órgãos. No entanto, é possível que algum órgão interno perca suas funções por conta da ELA antes do paciente perder todas as funções de braços e pernas, por exemplo? Existe uma ordem para a progressão da doença? Então, assim, uma ordem de progressão da doença, não necessariamente, né? Então, a gente sabe que, na maioria dos casos, o comprometimento da parte pulmonar, da função pulmonar, é mais tardio, mas existem alguns pacientes que iniciam com a forma bulbar, que também vai ter algum comprometimento respiratório. Alguns pacientes podem relatar também a constipação, né? Seja por alteração da motilidade gastrointestinal, seja por déficit de força mesmo na hora da própria evacuação, né? Mas uma ordem de acometimento não é exatamente assim, né? Não tem exatamente uma progressão tão característica. Ela é uma doença de várias formas de apresentação, né? Então, pode-se começar com algumas alterações mais de primeiro neurônio, pode começar de segundo neurônio, pode ter alteração respiratória. Tá? Então, esperar um caminhar característico para todo mundo não é dessa maneira que acontece. Só corrigindo aqui conceitualmente a pergunta, né, de quem fez, claro, essa ideia de que ela afeta diretamente os outros órgãos não é bem assim. É que a ELA é uma doença muscular, não é? No caso do neurônio motor, que neva o músculo, e o músculo que termina sofrendo, mas os órgãos que vão ter sintomas são os órgãos que têm músculo estriado esquelético, ou que precisam da função associada do músculo estriado, da musculatura esquelética, para funcionar. Quando a gente fala o envolvimento do pulmão, o pulmão está lá, lindo, maravilhoso, troca o gás carbônico o oxigênio pelo gás carbônico, o alvéolo está bonitinho, só que a musculatura em volta da caixa, né, na caixa torácica, em volta do pulmão, está fraca e não consegue fazer o ar entrar no pulmão. Então, o problema não é pulmonar. Então, da mesma maneira, o envolvimento do tubo digestivo, o tubo digestivo está funcionando normal, está produzindo as enzimas, o pâncreas, o fígado, está tudo funcionando normal, só que as dificuldades que o paciente vão ter vão ser relacionadas à fraqueza muscular, devido a ficar mais acamado ou sentado, sem deambular, então vai ter mais constipação, e aí gera esses problemas. Então, ela afeta indiretamente outros órgãos, né? Não é que ela é uma doença que ataca e destrói outros órgãos, só para quem está assistindo ter uma ideia um pouco da doença, né? É muito bom esse esclarecimento, né? A Marília, ela fala assim, ela é paciente de ELA familiar, tem 36 anos, e ela descobriu, é portadora de ELA há mais ou menos 1 ano e meio, né? E ela vem percebendo que os sintomas variam muito de uma pessoa para outra, né? Por que isso acontece, né? E ela, no caso, começou pela perda nas pernas, ela vê que outros começam pela voz, então ela queria entender um pouco sobre isso, né? E o que fazer para fortalecer, né? Força é pior? Sentir estresse piora mais ainda? Isso acontece com qualquer tipo de ELA, né? Ela pergunta qual é a melhor vitamina para tomar. Eu tenho falta de vitamina D, ela tem uma deficiência de vitamina D, e ela toma Cogmax. Isso é bom? Né? Ela falou assim, vi também que não é como os médicos dão, de 2 a 4 anos de vida, né? Estatisticamente, né? E se vier a tomar o remédio Riluzol, pode viver até mais, até ela põe aqui 7 anos. Com o tempo, conheci pessoas que estão lutando, assim como eu, há mais de 20 anos. Então, isso para ela, isso para mim, ela dizendo, foi uma luz, porque eu só chorava, né, achando que tinha perdido o chão. Eu fiz um resumo do que ela escreveu, viu, doutor Rodrigo? Tá. Falando de novo de ELA familiar, né, Lina? E a gente aqui, de novo, não sabe qual é o problema genético da paciente. Como a gente falou, ELA familiar, formas genéticas de ELA, são um grupo de doenças diferentes
cada gene, em geral, vai ter uma gravidade maior, menor, acometimento de outras partes do sistema nervoso, uma evolução diferente. E a gente vê muito isso em doenças genéticas. Às vezes, dentro de uma mesma família, todo mundo tem a mesma mutação, o mesmo problema genético, mas a evolução varia de paciente para paciente. Isso é muito comum em doenças genéticas. Uma coisa que a gente fala que é variabilidade intrafamiliar. Dentro da mesma família, os pacientes variam a manifestação clínica, a velocidade de progressão, mas o que vai determinar realmente a maior diferença, se vai evoluir mais devagar, mais lento, se vai ter um envolvimento bulbar precoce ou só muito depois de décadas, é o gene que está relacionado. Então, aqui o recado agora vai para a Lina da Procura, para procurar os laboratórios que estão aparecendo 2 tratamentos aí promissores para ela familiar, né? Se eu não me engano, o Tofersen já está em fase 3. Eu soube já recentemente que o pessoal daqui da empresa já estão trabalhando na parte realmente de marketing, de desenvolver o produto, porque ele vão chegar pegando e precisa, e funciona, né? Funciona na parte laboratorial, aparentemente, pelos resultados que a gente viu de congresso, funciona na parte clínica em bloquear a evolução da doença. Então, a gente precisa identificar essas elas genéticas e saber qual é o gene, porque os remédios vão ser desenvolvidos específicos para o gene da família, né? Então, muitos laboratórios já patrocinam diagnósticos de outras doenças genéticas, como amiloidose familiar, AME, Duchenne. Então, acho que na ela também pode-se chegar aí às associações de pacientes que têm esse poder de intermediar isso daí com os laboratórios. Vamos correr atrás, né? Vamos tentar. Não, vamos fazer isso, já estava até anotado, a gente tinha conversado já sobre isso, né? E vamos ver. E eu que uma vez, aparentemente, não sei se eu vou falar besteira, talvez a tendência seja, na ela como um todo, no geral, seja uma coisa assim, você identificar qual é o gene, a mutação, para você fazer o tratamento, né, a medicação específica para aquilo, né? Essa talvez seja a grande solução futura. Exato. Os dois tratamentos que estão, né, em estudo agora, avançado já, em estudo em pacientes, um remédio específico para ela, relacionado à mutação na SOD1, né, que é mais comum nos Estados Unidos, menos comum aqui no Brasil, e outro gene, e o outro remédio que também já está em estudo clínico em paciente é o relacionado à mutação na expansão do cromossomo 9, né, o C9orf. Então, já tem esses 2 remédios, um é diferente do outro, porque ele é específico lá para se ligar naquele gene, naquela sopa de letrinhas lá e alterar a produção gênica e bloquear a evolução da doença. Sendo que o C9orf já é bem mais, né? Já é um número maior de pessoas, né? Ah, sim. Eu não vou saber, aqui no Brasil, eu acho que agora com o programa de registro de pacientes, né, que o Marimílio está desenvolvendo junto com a academia, acho que a gente vai ter noção da porcentagem aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos chega a mais de metade dos casos, né? Nesse caso aí, Lina, só retomando a pergunta Sim. sobre a vitamina D, essa paciente, por exemplo, teria indicação de fazer reposição de vitamina D não pela esclerose lateral amiotrófica, mas porque ela tem uma deficiência de vitamina D. Então, de repente, esse foi o caso da outra paciente. De repente, ela já tinha uma deficiência de vitamina D e o médico passou por esse motivo, mas não pela doença em si. Tá? E não atrapalha o fato dela tomar esse Cogmax, que ela falou, é bom mesmo? Não, o Cogmax, na verdade, ele é um polivitamínico, né? Ele tem até concentrações baixas, né, da vitamina D, e clinicamente ele é mais indicado, né, para pacientes que têm alteração cognitiva leve, né, não especificamente para deficiência de vitamina D, né? Então, assim, não é para quadro demencial, não é, mas para quadro de déficit cognitivo leve, tá? Mas passar especificamente para vitamina D, não. Concordo. Eu não passo Cogmax, eu não costumo usar Cogmax. Acho... A gente vê, assim, os laboratórios falando, eu também não acho que tenha uma eficácia significativa nem para déficit cognitivo leve, mas quando a gente escuta sobre o Cogmax, a gente escuta em relação a déficit cognitivo, mas não em relação à deficiência de vitamina D. Aí seria o mais indicado fazer a reposição da própria vitamina D, né? A Eliana Barreto, ela pergunta, ela gostaria de saber
Como é que é feito um diagnóstico de ELA? Como saber se a ELA é familiar ou não? Como é que é feito isso? Uma pergunta bem genérica. Então, o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, a gente se baseia em achados clínicos, né, e neurofisiológicos. Então, bem simplificadamente falando, o paciente clássico, né, de esclerose lateral amiotrófica, ele tem comprometimento de primeiro e segundo neurônio motor. Então, ele tem aumento dos reflexos, ele pode ter uma rigidez, que a gente chama de espasticidade, pode ter fraqueza, atrofia, fasciculação, que é um sinal de segundo neurônio. Então, esses são os achados clínicos, né? É claro que alguns começam mais com sinais de primeiro neurônio, outros mais com sinais de segundo neurônio. Então, tem essa apresentação bem diferenciada. E a gente se baseia também no estudo neurofisiológico, que é a eletroneuromiografia. Simplificadamente falando, o paciente tem que ter uma eletroneuromiografia completa, tá? Então, assim, a gente tem que pedir avaliação de membros inferiores, membros superiores, avaliação bulbar e da musculatura paravertebral, né? Que é essa musculatura que fica próximo da coluna, porque classicamente, o diagnóstico definitivo é você ter o comprometimento de 3 segmentos, né? Então, às vezes, o paciente vem com avaliação só de membro superior e membro inferior. É um exame incompleto. A gente tem que complementar para que a gente consiga achar 3 ou mais segmentos, né? Então, o diagnóstico é clínico e neurofisiológico. A segunda parte da pergunta, ela familiar, né? Ela familiar, a gente tem algumas evoluções, né, que chamam mais atenção no quadro da ela familiar. Então, o paciente mais jovem vai fazer a gente suspeitar, uma evolução lenta vai fazer a gente suspeitar também, mas confirmar a ela familiar só com estudo genético mesmo. Uma coisa que foi falada aqui, só retomando, a ela familiar ela pode ser o primeiro caso, né? Então, a gente sabe que as mutações autossômicas recessivas não têm essa questão de comprometer todas as gerações, né? Então, pode ser o primeiro paciente, né? Mas o diagnóstico definitivo da ela familiar é com estudo genético. A gente também faz eletroneuromiografia, faz tudo isso, mas confirmar a parte familiar, né, da doença é só com estudo genético. Só reforçando aqui uma coisa que eu costumo falar para os pacientes, é que o diagnóstico da ELA termina sendo um diagnóstico de exclusão. Você tem o exame clínico, você tem a eletroneuromiografia para corroborar o seu exame clínico, que tem a afetação do neurônio motor inferior nos braços, nas pernas, na musculatura torácica, na língua, mas você faz muito mais todos os exames para descartar outras causas que possam estar simulando essa doença. Descartar uma neuropatia inflamatória, que possa estar simulando uma ELA, descartar um problema na medula cervical, que já teve paciente que com certeza já recebeu, está com problema no estreitamento da medula cervical e tem sinais de neurônio motor inferior na cervical, na torácica, e faz neurônio motor superior lá embaixo, nas pernas. Isso é provável de acontecer. Então, os exames que a gente faz na ELA, a imagem, a eletroneuromiografia, é para descartar outras patologias, e muitas vezes eu faço até líquor também, principalmente quando tem só neurônio motor inferior, né? E para descartar outras causas para essa doença do neurônio motor e eu fechar realmente como uma ELA, que é uma doença degenerativa. E aí aqui eu vou aproveitar, Aline, e vou responder a pergunta aqui que eu li da Vanderleia. A Vanderleia Goulart, se você quiser arriscar a pergunta aí, Lina, ela perguntou uma dúvida sobre eletroneuromiografia. Ela perguntou, é possível ter diferentes resultados de eletroneuromiografia? A primeira constar ela e depois receber o diagnóstico e fazer outra depois de algum tempo e vir normal? Fiz a primeira no SARA e constou a doença e depois no segundo exame que outra equipe pediu, o resultado veio normal. Só para os pacientes entenderem, a eletroneuromiografia é um exame totalmente examinador dependente, é um exame que depende de quem está fazendo. Se quem fez o seu primeiro exame foi um eletroneuromiografista, eu não sei se você é eletrofisiologista, Karina. Se quem fez o primeiro exame foi um eletrofisiologista bom e teve paciência em fazer um exame bem feito, demorado, confia nesse resultado. Se o segundo exame que veio normal foi feito em 10, 15 minutos, foi mal feito, foi por um colega que às vezes não é titulado pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia,
Então, pode ser, o exame pode vir discordante. Isso é super comum. Tá? Um chefe meu costumava dizer, eletroneuromiografia é aquele exame que você pega 3 e escolhe qual resultado você vai escolher acreditar, porque sempre dá um diferente, é muito comum vir diferente do outro, e em doenças difíceis, às vezes, como ela, doenças musculares, realmente, às vezes, é difícil mesmo o exame vir um igual ao outro. Exatamente. Concordo completamente com a sua informação. E, obviamente, juntar a clínica, né? Então, dificilmente você fez uma eletromiografia, deu alterada, você tem clínica compatível, a segunda veio normal, pode ser que a segunda não tenha sido bem feita. E outra coisa importante que acontece também é não fazer a técnica correta. Então, tem até uma frase que fala só se acha o que se procura e só se procura o que se conhece. Então, se você não está procurando efetivamente aquela doença, se você não conhece aquela doença, você não vai achar, você não vai fazer a técnica adequada para achar a doença. O que eu costumo muito ver, por isso eu alertei, é exames incompletos. Então, você não consegue dar o diagnóstico, né? Porque a técnica realizada não foi feita de maneira correta. Então, a gente às vezes indica, né? Então, eu tenho os neurofisiologistas que eu confio e que eu indico. Às vezes, eu não sei se o Rodrigo se sente assim também, às vezes eu fico até meio sem jeito. Pô, estou indicando, o paciente vai achar que eu estou forçando a barra porque eu conheço. Não, mas é porque se a gente sabe que a pessoa faz bem, facilita na hora de fazer o diagnóstico. E é um exame desconfortável, né? Então, assim, se for para fazer, é um exame caro também, se for para fazer, tem que ser com alguém recomendado que saiba o que está fazendo, né? Isso mesmo. Exato. É um exame que tem que fazer por quem a gente confia. É isso aí, Karine. Exatamente. A Amy, ela está perguntando, a minha mãe, a gente fala com ela e ela parece que está em outro mundo. Isso pode ser demência? Para mim ou para o Rodrigo? Tanto faz, né? Pode responder, Karina. Na verdade, assim, é pouco dado, né, para a gente dizer. O diagnóstico de demência aí já é um outro assunto, na verdade, é o paciente que tem alteração de cognição e de outros 2 domínios da cognição e que tem incapacidade para a realização das atividades de vida diária. Então, esse dado é muito pouco para a gente poder afirmar que o paciente tenha demência. Por exemplo, quadros depressivos, né? Depressão grave, o paciente pode se manifestar de maneira semelhante. Então, para mim, tem pouco dado, né? Para a gente teria que examinar, teria que fazer uma avaliação cognitiva desse paciente, né? A gente tem alguns testes clínicos que a gente faz para poder avaliar. É muito comum o que a gente chama de pseudodemência, né? Que seria um quadro emocional que faz com que a memória não funcione daquela maneira. Então, por exemplo, o paciente está deprimido, o paciente que está ansioso, a cognição, a atenção, a concentração não é a mesma. E aí parece que ele tem um déficit cognitivo, uma alteração de memória, mas na verdade é um quadro emocional associado. Né? Então, eu, quando vejo esse tipo de paciente, eu geralmente trato o quadro emocional, então seria importante ver se essa paciente tem uma alteração emocional aí exacerbada, né? Tratar primeiro essa parte e depois fazer uma avaliação cognitiva dela. Uma coisa que me passou agora enquanto você falava, o paciente de ela, eu sei, pode ter outras doenças e tudo, mas ele, pelo fato de ter essa doença neurológica, ele pode ter alguma outra doença neurológica, tipo, associado a ela ter um Alzheimer ou ter um Parkinson ou outra coisa? Não por associação com ela. Sim, mas pode ter. Eu nunca peguei esse tipo de paciente, não, tá? Mas é aquilo que você falou, a gente não pode também achar que tudo é a ela, só ver, só avaliar o reflexo, e não avaliar as outras coisas, né? Então, poder pode, não pela associação com ela, e eu também nunca peguei esse tipo de paciente, não. O que a gente vê muito é com alteração emocional, tanto pelo, vamos dizer assim, pelo peso do diagnóstico, né? Quanto por uma característica que é a síndrome pseudobulbar, né? Então, o paciente tem labilidade emocional, uma hora está triste, outra hora está rindo de maneira inapropriada. Então, isso a gente vê. Mas Parkinson, nunca peguei um paciente assim, e nem com Alzheimer. É mais a demência frontotemporal, quando tem associação com déficit cognitivo, é mais demência frontotemporal.
Geralmente, quando o paciente com ela apresenta demência, é demência frontotemporal, né? Até pela própria natureza da doença, da fisiopatologia, de uma doença estar associada à outra. Então, dificilmente um paciente que tem uma patologia do tipo Alzheimer, no qual o acúmulo de proteína é outro, é o beta-amiloide, vai desenvolver uma ELA, porque são vias patológicas assim de degradação proteica ainda diferente. Então, se o paciente com ela tem uma demência, certamente, quase certamente, vai ser uma demência frontotemporal. Né? Ok. O Ednan, né, Teodoro só fez um comentário aqui, ele dizendo que ele recebeu o diagnóstico aos 22 anos. Nossa, muito cedo, né? Depois de ir em 5 médicos. Né? Você vê como é uma coisa difícil, né, de ser diagnosticada. Parece que, a Mônica fala que parece que cada dia mais pessoas estão com ela. Que a gente entra nesse mundo também, né? A gente tem essa sensação, né? A gente entra no mundo e começa, que nem quando você está grávida, parece que o mundo está grávido também, né? Você começa a reparar mais, né? Enfim. A Iana, ela colocou aqui que o pai dela foi diagnosticado há 4 meses e já não tem movimentos, já tem traqueostomia e já tem a gastrostomia também, e está no momento na UTI. Qual é a eficácia da metilcobalamina? Estou com dificuldades financeiras para comprar e gostaria de saber se afetaria suspender esta medicação. Olha, Lina, eu vou ser bem sincero, assim, né? A gente não tem alguns estudos na literatura, né, mostrando um efeito marginal da metilcobalamina em reduzir um pouco o estresse oxidativo e trazer algum benefício marginal na doença. Vai mudar? Vai parar a progressão da doença? Não vai parar a progressão da doença, né? Vai trazer uma grande diferença na qualidade de vida? Não vai. O que a gente procura sempre para os pacientes é ofertar o máximo que der, porque de pouquinho em pouquinho algum benefício ele vai tirar. Então a gente oferta o Riluzol, oferta a metilcobalamina, quem consegue importar assim, fácil, Túdica, mas se está com dificuldade financeira, eu acho que tem outras coisas que vão fazer mais diferença investir, né? Por exemplo, na dieta, numa avaliação de um profissional respiratório, naquelas coisas que a gente sabe que vão trazer muito mais diferença na qualidade de vida no dia a dia do paciente, né? É verdade, até porque é uma doença que requer muitos recursos, né? Despende muito recurso financeiro, né? Então, às vezes é bom você, com dificuldade, né? Você saber onde é o melhor investir, né? Eu não sei se é porque eu tenho esse viés do serviço público, né? Claro, eu tenho paciente no consultório também, mas eu sempre olho. Às vezes o paciente vem com aquela lista assim, de remédio, eu fico, o que eu posso tirar, sabe? Porque, assim, às vezes o paciente está tomando um monte de medicação, um custo enorme e sem uma eficácia significativa, né? Então, assim, nesse caso específico, se está com dificuldade financeira, se a dúvida é tirar ou não, sinceramente eu tiraria, né? Para você poder ter recursos para investir em outras coisas que podem ser mais significativas para o paciente. Estou vendo uma pergunta aqui, Lina, que já perguntaram aqui 3 vezes, da Maíra Nassif. Você viu essa pergunta? Não, tem um monte de pergunta aqui. Pode responder. Aqui, ó, boa noite, tenho um amigo diagnosticado com ela bulbar há 1 ano e meio. Ele quase não fala mais, engasga muito, emagreceu. É visível que ele precisa de sonda, mas mora sozinho e longe de hospital. A família está em negação e acha que tudo bem ele morar sozinho. Ele, por sua vez, nega a gravidade da doença, não sei como proceder. Algum conselho? Gostaria muito que a família não tivesse negação e entendesse que alguém precisa cuidar dele. Não sei como proceder. A quem pedir ajuda? Acho que o pessoal do serviço social, né, da psicologia, da procura, pode ajudar, não é, Lina, nesse caso? Eu acho que... Quem foi? Como é o nome dela, que eu vou anotar aqui? É a Maíra Nassif, Nassif. Maíra, eu vou fazer o seguinte, eu vou te pedir para que você, Maíra Nassif, que você entre em contato com as nossas assistentes sociais, tem a Élica e a Priscila agora está, nessa semana, está de férias, só volta dia 14, está de férias, mas elas estão
elas podem orientar o que fazer, como conseguir os direitos que o paciente tem, entendeu? Com relação à parte de psicologia, podemos indicar, nós temos duas excelentes psicólogas voluntárias que podem fazer também alguma orientação, explicar a importância da aceitação da doença, que isso é uma das primeiras coisas que tem que ter, né? Senão você não faz nada. Né? Se você nega a doença, você não vai fazer o tratamento nenhum e com isso ela já vai avançar muito mais rápido. Né? Então, você pode entrar no nosso site e que tem o telefone lá da associação. Ou no próprio grupo aqui que nós estamos do Facebook, aquela foto de capa também tem o telefone da assistente social. Tá bom? Bom, a Regiane Xavier ela pergunta: em dia frio eu fico tremendo, fora do normal, e dá muita cãibra. Isso é da doença? Alteração com o frio, não, mas a cãibra a gente sabe que é um sintoma que pode acontecer na doença sim e pode piorar quando o paciente, né, em situações de temperatura mais baixa, né? Mas tremer, muito provavelmente ela treme porque está frio, né? Então, acho que seria mais ou menos por aí. Tá. Uma outra pergunta que eu achei interessante aqui, a Tatiane Aragão, ela perguntou aqui: boa noite, fizemos o mapeamento genético do meu esposo, mas deu que não é genético. Mas hoje levei meu filho no médico e ele pediu para fazer o exame dele genético. Isso é sempre pedido, sendo que deu negativo para ela genética? Assim, se deu negativo no pai para ela genética, né? Certamente o filho não vai ter um problema genético tipo ela. Não sei se o médico pedir especificamente um painel genético para doenças neuromotor, para esclerose, para ela familiar, né? Mas se o painel genético, que a gente geralmente testa mais de 50 genes aí, e a expansão do C9orf, veio negativo para ela familiar, é porque não é ela genética, só se for algum gene novo que a gente ainda não conhece bem, não está nos painéis comerciais. Então, de rotina, não precisaria testar os filhos e mesmo que, vamos lá, a gente está diante de uma ela genética, vamos agora falar de uma situação outra, hipotética. O pai tem uma ela genética, mas que ainda não tem um tratamento. Não é? O quão ético seria testar o filho que não tem sintoma? Se é uma doença que ainda não tem um tratamento, por que eu vou angustiar esse filho que ele carrega o mesmo gênero do pai, que ele pode apresentar a doença, mas às vezes tem chance de não apresentar, né? Não é, a gente sabe que alguns genes não é porque tem a mutação que obrigatoriamente vai manifestar. Então, isso é uma discussão ética de que alguns casos que não tem tratamento, ainda você não deve testar o quadro genético em paciente que não tem sintoma. Não sei se a Karina quer complementar aí. Não, acho que é por aí. Eu já tive situações assim semelhantes, mas do paciente ter e o filho querer saber, né? Mas aí entra realmente nessa questão de para que antecipar um sofrimento que às vezes nem pode acontecer, né? Então eu concordo com o Rodrigo, é isso mesmo. O Fernando Oliveira ele pergunta, quer dizer, minto, ele não pergunta, é só ele comenta. Rodei tudo com a minha mãe, uns 15 médicos. A maioria falava que ela estava com depressão, por isso ela estava cansada, né? Então, aí que a gente volta a falar, né, sobre a dificuldade do diagnóstico, né, a doença sendo rara, o desconhecimento médico, né? Você ir a um médico que ainda não, né, não conhece, não é especializado. Bom, a Vandelia Goulart foi aquilo que o doutor Rodrigo já respondeu. Eu vi uma pergunta aqui que eu achei curiosa, que o Fernando Oliveira está perguntando. Doutor Rodrigo e doutora Karina, de onde vem a perda de peso na ELA? Minha mãe tem traqueostomia, come via oral e está obesa. Ela sempre foi obesa. Nunca teve perda de peso em 2 anos de traqueostomia. A perda de peso, ela é multifatorial na ELA e ela anda junto com a ELA. Ela faz parte da doença. Não é obrigatório que todo paciente vá ter perda de peso, mas é um sintoma extremamente comum. E quanto mais rápido o paciente perde peso, mais rápido a ela progride. São duas coisas que andam junto, né? Talvez pelo fato da mãe do
do Fernando já ser obesa previamente, ela tinha algum mecanismo que protegeu dela de perder gordura, de perder massa, né, e manter isso daí. E isso é bom. O paciente que consegue manter o peso né, ela progride mais lento. É uma coisa, por isso que a gente foca tanto na questão da gastrostomia precoce, né, porque a perda de peso está relacionada a acelerar mais a doença. De onde ela vem? Aí ela vem de vários lugares, né? Vem porque ela é uma doença extremamente catabólica, o músculo está sendo atrofiando, e aí nisso ele entra num estado catabólico muito alto, então grande parte da nossa massa tá no glicogênio muscular, isso tudo vai embora, grande parte do peso vem daí, né? E de uma aceleração mesmo do próprio metabolismo que a doença traz, né? Por isso que a gente precisa ofertar bem dieta hipercalórica e hipoproteica nos pacientes com ela. Quiser comentar mais alguma coisa, Karina? Para os pacientes com ela, né, exatamente por essa questão da gente saber que é uma manifestação comum ao emagrecimento, que assim, combater o emagrecimento é combater a perda da massa muscular, né? Então, o paciente que emagrece, ele está perdendo músculo, né? Então, quanto antes tiver um suporte nutricional, uma avaliação nutricional, é importante para impedir essa perda rápida, né, de massa muscular. A Valéria Ambrise, ela pergunta, paciente com 8 anos de diagnóstico, já com traqueostomia e totalmente dependente, apenas com um pequeno movimento de apertar a mão, ainda é válido e necessário continuar com o Riluzol? Desculpa, só não entendi o início, tá? Com traqueostomia? O paciente tem 8 anos de diagnóstico, já tem traqueostomia, totalmente dependente, né? Tem só um pequeno, quer dizer, já está imóvel, tem um pequeno movimento de apertar a mão. Mesmo assim, ainda é válido e necessário continuar com o Riluzol? Assim, o Riluzol, ele retarda a necessidade da ventilação mecânica, né? Do suporte ventilatório contínuo, né? Se o paciente já está num estágio avançado, que já tem um comprometimento respiratório importante, com dependência, né, em relação, que eu acho que é o caso, pelo que eu entendi, essa questão da dependência, aí não, aí eu acho que não tem tanto benefício, né, manter o Riluzol. Não, o Rodrigo pode complementar, se ele... Essa é uma questão que a gente entra muito em discussão, né, até em nível acadêmico, até que ponto manter o Riluzol, quando suspende, né, em tese, se o paciente entrou em insuficiência ventilatória, está com necessidade de 24 horas de ventilação mecânica, seja invasiva ou não invasiva, né, e não tem movimentos mais a preservar, realmente, em tese, não teria mais lógica, necessidade, indicação, né, pilar de você manter o Riluzol. A Simone Scher, ela pergunta, vejo vocês falando sobre perda significativa de peso. Minha mãe perdeu 30 quilos, de 100 para 70, mas estamos percebendo que ela está voltando a engordar. Isso é normal? Pode repetir a pergunta, Lina? Eu não... Que a mãe dela, a mãe dela perdeu 30 quilos, mas que agora eles estão percebendo que ela voltou a engordar. Quer dizer, ela teve uma perda de 100 para 70 e que agora está voltando a ganhar peso. Que se isso é normal, essa oscilação, provavelmente. Né? Isso daí tem que ver se não fizeram gastrostomia, né? Se não foi esse ganho de peso, não passou a ser depois da gastrostomia, ou se não melhorou a terapia de fono, melhorou alguma coisa na dieta. Certamente isso daí, alguma coisa eles fizeram, estavam fazendo de um jeito que mudou esse padrão, né? Isso não deve ter acontecido sozinho. Ou se mudou dieta, ou se mudou orientação de fono, ou realizou gastrostomia, assim. Eu acredito que alguma coisa aí mudou no padrão da dieta, da alimentação, das terapias que deu esse ganho de peso, né? Isso é. A Mônica Siqueira, ela pergunta, quando é hereditário, se fizer o exame para saber se é hereditário, dando positivo, tem como saber através de exame se mais membros da família vai ter ela? Isso entra naquela questão, né, que a gente estava falando. O exame genético, obviamente, que é o que vai fazer o diagnóstico dos outros membros da família, mas se eles são assintomáticos, eu, assim,
não acho que seja necessário fazer, né? Porque vai antecipar uma situação que não vai ter tratamento, não vai ter prevenção, né? Então, acho que é uma angústia desnecessária nesse momento. Óbvio, né? O paciente ele tem que estar em observação e o familiar também. Qualquer sintoma, qualquer aparecimento de sintoma, sim, recorrer para o atendimento médico para fazer o diagnóstico. Mas fazer no paciente assintomático, eu não recomendo. Aí a Regiane, ela pergunta, vocês acham quanto tempo vai ter um remédio eficaz? E junto com a pergunta dela, a Regina Cláudia Souza Prado, ela pergunta, tem pesquisas promissoras? Eu acho que mais ou menos a gente pode juntar as duas perguntas, né? Eu acho que a gente já falou um pouco disso, né? Remédio eficaz para ela familiar, já eu acho que mais 2 anos aí, já está no mercado, né? Já se mostrou eficaz. Então, para as formas familiares, genéticas, em breve, 2, no máximo 3 anos, a gente vai ter medicamentos disponíveis, né? Existem outros tratamentos aí promissores para as formas esporádicas, né? Para as formas que não são genéticas, existem tratamentos em estudo. O que a gente estava mais aí esperançoso era com o Nuron, com as células mesenquimais, que ainda não saíram resultados publicados, mas que pelos resultados preliminares que mostraram nos congressos, não teve um desfecho espetacular de realmente, né, controlar a doença. Então, a gente ainda está à procura de uma droga, né, de um remédio eficaz. É uma doença ainda órfã de um tratamento eficaz, né? O que eu tenho visto, assim, na verdade, eu sempre gosto de falar para os pacientes é que, às vezes, a gente dá o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, é muito difícil, né, na hora da gente passar esse diagnóstico, uma vez que não tem um tratamento definitivo ainda para a doença. Mas o que eu tenho visto, né, acredito que o Rodrigo também, é a quantidade de estudos que vem sendo desenvolvido, né, durante os anos para se achar uma medicação. Então, eu acho que, assim, a gente está muito próximo, né, de conseguir aí a medicação para mutação específica, né, só de um, e eu acho que uma vez achando a esperança de se achar para as outras também é uma esperança muito grande, é uma coisa que a gente tem que ter sempre vivo, né? E tem muitos estudos acontecendo, então o que a gente tem que se apegar e torcer para isso acontecer é que o mais rápido possível se ache mesmo um tratamento. E está no caminho, porque tem muita coisa acontecendo, muitos grupos de pesquisa acontecendo para a gente conseguir combater, né, essa doença. Então, não perder a esperança nesse sentido. Não é uma doença que está abandonada, eu diria, né? Eu acho que tem poucas pessoas que conhecem e que conseguem fazer o diagnóstico e dar o acompanhamento adequado. Então, eu vejo muito paciente que chega, doutora, o médico me diagnosticou como ela, mas o que eu vou fazer? Não me orientou. Então, falta o cuidado. Cada vez mais que eu venho trabalhando e vendo pacientes com ela, eu percebo que o suporte que a gente dá de orientação é muito importante, né? Uma coisa que eu vejo também de desinformação é o paciente que entra, por exemplo, insuficiência respiratória e vai para o hospital e aquela mesma novela. A primeira coisa que fazem, como de hábito, quando o paciente chega com falta de ar na emergência, é colocar a máscara de oxigênio. Então, assim, não se tem esse conhecimento de que o problema da doença não é a troca, né, de oxigênio, mas sim a ventilação, a mecânica ventilatória, né? Então, assim, é muito importante a gente ter esperanças de tratamento, a gente conhecer mais a doença, a gente divulgar mais a doença, fazer mais essas atividades para que a coisa seja melhor conduzida. É isso mesmo, como você falou. Nunca teve tantas pesquisas, nunca tiveram tantas pesquisas avançando, né? Principalmente mudando de fase, avançando nessas fases, né? Porque, então eu acredito também, eu tenho muita esperança, outro dia até falei com o pessoal, que eu tinha muita esperança e que eu acho que por conta disso a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tem tantos cientistas e pesquisadores fazendo a parte deles, pesquisando, interessados, que a gente tem que fazer a parte da gente, nós cuidadores, né, e familiares, né, de paciente de ela, que é cuidar do paciente, fazer
né? É uma doença que não tem cura por enquanto, né? Mas o tratamento é o quê? O tratamento é multidisciplinar. Vamos fazer o tratamento multidisciplinar, vamos seguir, vamos fazer com que o paciente tenha uma qualidade de vida, principalmente que ele tenha esperança, não é tirar a esperança. Eu vejo muita gente às vezes diz, tem ela e vai progredir, ela não tem cura, é neurodegenerativa, não tem o que fazer. Como não tem o que fazer? É muito fácil, né, entregar os pontos, né? É muito mais difícil você enfrentar uma dificuldade, né? Então, eu digo, não, e além disso, vamos tentar, dentro das limitações que a doença vai impondo, a viver, né? E isso faz muito bem. A gente sabe o quanto a mente humana ela é importante também, tá? No tratamento de qualquer doença, né? Então, eu falo muito, eu tento passar para as pessoas a esperança e a vontade de viver e a condição. Eu digo, meu marido tem 2 anos, tem 2 anos e meio, né? Que ele foi diagnosticado, e ao longo desses 2 anos e meio, ele já perdeu 3 amigos de outras coisas. Então, assim, ninguém sabe. Eu lembro muito bem, o doutor Acari falou para ele, olha, do que você vai morrer, na primeira vez consulta, do que você vai morrer, ninguém sabe. Pode ser que seja de ela, mas pode ser que seja de outra coisa. Que, como a gente já falou aqui, nada impede que você também tenha um infarto, que você tenha até um acidente de carro, saindo para ir ao médico, né, e coisa e tal. Né? Então, você não sabe. Então, enquanto isso, você vai fazer o quê? Como eu falei outro dia, vai ficar esperando a morte chegar? Não dá. Então, a pessoa tem que correr atrás, tem que fazer o tratamento, fazer aquilo que está dentro do seu alcance, tá? Das suas condições também financeiras, mas o mais importante é ter vontade de viver, é seguir a vida dentro das suas limitações. Nós temos vários exemplos aí. A gente tem o Rick Ribeiro, que foi um rapaz com 28 anos, meu Deus, super novo. Mas nem por isso ele falou, eu recebi uma sentença de morte, mas eu não aceitei ela. Ele fala muito isso, né? Então, ele continuou, ele está aí há 13 anos, né? 13 ou 14 anos com ela, e hoje ele trabalha no departamento de sustentabilidade de uma empresa multinacional, ele dá palestras, né? Ele segue a vida dele, né? Tem vários, assim, tem outros exemplos, tem o Fábio de Poá, que é um rapaz da cidade de Poá, que é a mesma coisa. A pessoa encontra um caminho, encontra uma forma de viver, encontra uma atividade, se sentir útil, entendeu? Então, assim, existem tecnologias hoje para você se comunicar, para que você possa falar com seus filhos, para que você possa fazer exercício com seus filhos, né? Lição de casa, seja o que for, fala para a esposa ou para o marido, olha, eu vou ficar responsável, então, em fazer as compras, faço tudo online. Hoje tem tanta facilidade das coisas, então se sinta útil. Isso vai te dar vida, isso vai fazer você ficar bem, entendeu? E isso é uma parte do tratamento, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente ter esperança, e eu tenho bastante. Acredito muito que em breve, tá, as coisas vão começar a ter soluções para um determinado grupo, depois para outro, para outro, para outro. Aí é uma bola de neve, né? Enfim, falei. Bom, a voz da experiência, né, Lina? Você fala por experiência própria, né? Muito importante trazer isso. O que eu vejo também, eu vejo alguns pacientes em casa, né? E uma coisa que eu acho muito negativa, uma vez eu fui ver uma paciente em casa e ela estava a família toda na sala, conversando, né? E ela no quarto. Ela já gastrostomizada, sem movimentação dos braços e das pernas, e assim, estava totalmente isolada, né? Então, aí eu fui, visitei, fiz tudo e falei, olha, na consulta seguinte, que a próxima que eu vier, eu gostaria de atender você sentada na sala. Aí a fisioterapeuta foi, antes da consulta, colocou ela sentadinha na sala, junto com os familiares, aí eu fiz a consulta ali. Então, assim, às vezes é gerado, a doença em si já é um peso muito grande, mas às vezes a gente causa sofrimentos que não são necessários. Então, a inclusão do paciente, eu tenho uma outra paciente que na casa dela eu faço a consulta com ela não fala, mas ela tem a pequena movimentação das mãos, então ela fica com o iPad dela, ela adaptou lá na televisão, então ela escreve ali com uma canetinha que ela encosta nas letras e eu leio na televisão, e a consulta fica a família em volta, o filho, a nora,
e a consulta é feita com ela. Aí ela fez um curso de informática, e na última consulta que eu fui, ela tem um professor particular que vai lá ensinar, e na última consulta que eu fui, foi engraçado, que eu cheguei e eu estava com dificuldade com o meu computador. Aí ela começou a me dizer o que eu tinha que fazer, eu digitando. Falei, tá vendo? Você está me ensinando a mexer no computador. Então, assim, são coisas que parecem pequenas, parecem bobagem, mas isso é uma realidade, porque as famílias, às vezes, não têm a orientação adequada e geram um sofrimento maior, né? Então, sempre incluir o paciente, ele tem aquela dificuldade, mas adaptar o paciente àquele meio, né, que ele não está acostumado pelas limitações que tem. É verdade. O Isso é muito sofrimento que importante. é gerado além da doença, né? Com certeza, essa inclusão na vida, né? Na vida de casa, de dentro de casa, traz o paciente para sentar na mesa para jantar com a família, entendeu? Leva o paciente para ver televisão, todo mundo junto, né? Não excluir o paciente também. Isso é muito importante, primeiro que a família aceite essa doença, né? E faça com que ela não seja um motivo de exclusão, sabe? Né? Então, isso realmente é muito importante. Eu acho que a doutora Vânia e a doutora... Não, e o Marcelo vão falar um pouco isso no sábado, que é sobre a parte de psicologia, né? A Denise Leandro, que é lá de Espírito Santo, o marido dela que tem ela, né? Ela fala, gostaria de saber essa questão de estacionar a doença, né? Da doença estagnar, pois tenho noção de que ela é degenerativa e uma hora ou outra se perde parte de funcionalidades do corpo. Porém, eu vejo, né, que meu marido, o Vando, reagindo bem. E parece, sim, que a doença estagnou. Ela tem essa percepção. Minha pergunta é, tendo ela, usando já todos os recursos que foi obrigatórios devido à doença ter chegado, então ele usa tráqueo, GTT, passou por todos os processos maltratantes da ela, chegou a pesar 35 quilos e hoje, graças a Deus, está com 105. O que mais hoje a ela pode fazer mais com o meu marido? Né? Se ele já passou por, digamos, tudo isso e hoje está bem, isso é uma estagnação e isso não é estagnar e ter uma reversão da ela? Na verdade, assim, como é que o marido dela está hoje, né? Porque o que acontece é que quando ela progride e afeta todos os músculos, termina por fim por afetar toda a musculatura do corpo, né? Então, a musculatura dos braços, das pernas, do tronco, do pescoço, da fala, da deglutição, a musculatura do tórax que faz respirar, tudo isso já foi comprometido. Só se preserva a musculatura ocular, a musculatura que mexe os olhos, né? A gente sabe. Então, a doença ela já progrediu e já afetou todos os neurônios que já tinham para afetar. Isso quer dizer que a doença ela já progrediu a um ponto que a progressão já foi máxima e agora o que a gente faz é manter a qualidade de vida do paciente com todos esses recursos, não é? Eu falaria em estagnar a doença se ela estagnasse no meio desse processo, né? Antes de afetar todos os neurônios motores do corpo e preservasse alguma função motora outra além da musculatura do olho, por exemplo, função na mão, na fala, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que era isso, né? A pergunta. Acho que sim. Doutora Karina, quer completar? Complementar alguma coisa? Não sei se eu entendi errado, mas assim, o paciente já estava na evolução final, era isso? Já estava... Ele já está. Ele, na verdade, é um paciente que ele passou 3 anos morando, quase 3 anos, morando no hospital, porque não tinha condições ainda, não tinha conseguido home care, não tinha conseguido ir para casa. E aí, com isso, a evolução toda da doença se deu durante esse período. Então, ele já tem tráqueo, já tem GTT, entendeu? E ela quer saber o que mais pode acontecer. Quer dizer, chega uma hora, ela tem a percepção de que ele estagnou, ele engordou, entendeu? Ele passou a... Né? E aí, ela queria saber o que mais pode acontecer. Ele traqueostomizou, gastrostomizou e provavelmente está com um acompanhamento multidisciplinar que fez com que ele ganhasse um pouco mais de peso, né? Enfim, então, eu acho que é isso mesmo que o Rodrigo falou, às vezes quando está no estágio final, né? E com os suportes adequados,
a sensação é que realmente tenha estagnado, mas é porque já evoluiu de uma forma, já está na forma mais avançada e com o suporte adequado para aquela fase que ele está. Então, a sensação é de estagnação. Tá certo. Bom, as pessoas elogiando, gostando muito. Será que é bom tentar esses 2 produtos mencionados anteriormente? Não me lembro. Falou do Túdica. Do Túdica. O problema do Túdica é que não tem no Brasil, né? Um dos grandes problemas, né? É esse. E aí a pessoa tem que trazer de fora, tem que conseguir trazer, e se importa, ou se compra aqui dentro, até tem alguns lugares que vendem, sai muito, muito caro, né? Eu já vi preço, e acaba saindo um pote que você compra aqui, você compraria 2 potes lá fora, né? Tinha um comentário aqui do Jorge, Lina, de nerd que lê rodapé de livro, que quando a gente estava falando de Parkinson, demência aérea, ele veio falar do complexo parkinsonismo e demência da ilha de Guam. Opa! E lá os índios chamou e desenvolveram essa doença, que era uma AL extremamente agressiva, ou com parkinsonismo e com demência de Alzheimer, porque eles faziam uma dieta à base de morcego, e os morcegos se alimentavam de uma fruta que era neurotóxica. Mas só tem na ilha de Guam, Jorge. A gente está falando do nosso povo brasileiro, daqui que a gente vê. Não vai ter no Brasil. No Japão parece que tem uma ilha lá que tem um caso parecido. Uma das ilhas lá do arquipélago japonês tem um caso parecido com o complexo demência da de Guam. Mas no Brasil a gente não tem, graças a Deus, porque realmente afeta outros sistemas, né? É mais grave o quadro. Tá certo. A Denise, ela fala também uma pergunta até interessante. Ela falou, queremos ter um filho, ela e o Vando, né? A ela dele foi classificada como ela bulbar. Quais os riscos, né, que eles vão correr do bebê, no caso, né? Quais seriam os riscos ela engravidando que o bebê teria, né, de ser diagnosticado com ela, né? Que o marido não tem ninguém na família, quer dizer, o caso dele aparentemente é esporádico, né? E ela está querendo saber, se eles tiverem um filho, qual é o risco desse filho vir a ter a ela. Bem, se não é ela familiar, né, o risco é muito baixo. A gente sabe que parentes, né, filhos de pacientes com ela têm um risco discretamente aumentado em relação à população geral, mas isso é muito baixo, assim. Ela não precisa ficar se angustiando com isso, porque realmente o risco é muito baixo, próximo da população que não tem ela, né? Tá certo. Tem a ela, não, tá. Aí a Elisângela, ela pergunta, minha mãe é portadora de ela há 6 anos, totalmente paralisada, só comunica com o olhar, luta demais, mas refere que está cansada dessa luta. Como devemos proceder? Talvez isso seja um caso até para psicóloga, né? Exatamente. Essa seria a minha resposta, na verdade, um suporte psicológico, né, para ela, porque aí é um caso já daquele sofrimento que a gente estava conversando, né? Então ela precisa ter um suporte psicológico para que ela consiga persistir, né? E lutar, e tem que continuar lutando mesmo. E eu, como familiar de paciente de ela, Elisângela, eu também sugiro o seguinte, que, assim, ponha mais a sua mãe no meio de vocês, vivendo, mostrando o quanto ela é importante, por mais que ela tenha perdido todos os movimentos, só se comunicando, ainda bem que ela tem os olhos, ainda bem que ela tem a mente dela sã. Isso, sabe, é como o Rick foi uma grande referência, tanto para mim quanto para o Fábio, né? Ele diz, ele é movido pela mente, ele não tem mais corpo, mas a mente dele move ele. Então, faça com que sua mãe sinta isso, né?
para que ela tenha ainda vontade de viver, sinta-se útil, sinta que o conselho dela para vocês, entendeu? Para você, uma dificuldade que você tem, leve a ela problemas seus e peça orientação, por exemplo. Ainda é sua mãe, ela ainda tem a mente sã, ela pode ainda te dizer alguma coisa o que fazer. Pergunte, mãe, como é que era no seu tempo, quando isso acontecia, XPTO da vida, sei lá, eu estou com dificuldade, vamos supor que você tenha filhos, eu não sei se tem, como é que você fazia, como é que eu posso fazer, meu filho está com essa dificuldade, enfim, leve a ela alguns problemas, não deixe ela simplesmente a parte da vida de vocês, entendeu? Isso é uma das coisas que eu digo, que eu faço isso particularmente aqui em casa. Eu faço o Fábio participar, dou a ele tarefas, e aí já fez e cobra as tarefas. Você não falou que ia fazer aquela parte? Vê o seguro do carro aí, pesquisa o seguro do carro, faço coisas desse tipo para ele fazer, entendeu? Então, acho que isso é uma das coisas importantes, porque é realmente uma doença muito cruel, né? É uma doença que às vezes você fica sem perspectiva, mas tem que levar a ela perspectivas, entendeu? Tem que levar a ela que ela, mesmo naquela situação que ela está, ela é uma pessoa importante para vocês, né? Então, e ela pode fazer parte da vida, né, da família, né? Como qualquer outro membro da família, isso é importante, né? Exatamente. Bom, estamos chegando ao nosso final. O Tayan, quero fazer a pergunta. O Tayan é um doce de pessoa, é um cuidador, que pena que ele está lá no interior de São Paulo, porque se ele estivesse aqui, eu queria ele para cuidar do Fábio, né? Ele cuida com carinho do Mauri, que é uma coisa. Ele é um profissional, na verdade, né? É um técnico de enfermagem. Ele gostaria de saber sobre a relação de ela e a síndrome pseudobulbar. É verdade que essa síndrome está associada à mudança de humor, comportamento e confundida com depressão, ou é mito? Sim, na verdade, a característica principal, né, da síndrome pseudobulbar é o que a gente chama de labilidade emocional. Então, às vezes, o paciente, na mesma consulta, ele ri, chora, ou ri numa situação que seria de sofrimento, chora numa situação que seria de felicidade. Então, isso acontece, isso é um sintoma comum, né, da doença, e que tem tratamento de suporte, tem medicações antidepressivas, né, porque o tratamento é feito dessa maneira, e que pode se confundir com a depressão por conta dessa labilidade, dessa alternância, né, de um momento de felicidade com um momento de tristeza. Mas o tratamento dessa síndrome, na verdade, é com antidepressivo. Então, na verdade, o tratamento é o mesmo, né? Tá. A Célia Nunes está perguntando se a metilcobalamina sublingual tem o mesmo efeito que a injetável. Olha, os estudos da metilcobalamina foram com injetável, né? Mas a gente extrapola na prática clínica. Eu costumo usar ou por gastro ou via oral, porque muitas vezes é muito incômodo também para o paciente, né? Receber 2 injeções por semana. Então, termina que eu também mando manipular as doses da metilcobalamina via oral também. Dá para fazer. Quando o paciente sofre muito assim com injeção, eu prefiro. Eu não sei o que a Karina... Acho que a Karina quase não prescreve também, né? Eu prescrevo pouco. Quando prescrevo, opto pela injetável. Eu só tenho um cuidado, mas aí é uma coisa minha, né? Sempre que vai manipular, eu acho que tem que ser assim, numa farmácia de manipulação conhecida, né, que já tenha o hábito de fazer, porque às vezes a questão da medicação manipulada não tem um controle de qualidade. Então, a gente não sabe se a quantidade que está sendo formulada ali foi a quantidade que a gente prescreveu, né, se está sendo colocada a substância que a gente prescreveu. Então, eu acabo tendo um cuidado de, na verdade, recomendar uma farmácia conhecida, que tem alguma credibilidade, né? Então, acho importante ter essa questão aí envolvida, né? Tá certo. Eu só queria pedir ao Ademar Ranolf, que ele pediu para eu responder a pergunta dele no início da live sobre coceira.
Ademar, eu vou te pedir desculpa, mas eu não vi a sua mensagem. Eu vi que aconteceu o seguinte, eu estava parada para começar a perguntar logo as coisas no início, mas eu vi que eu não sei porque aqui no meu computador, aqui no meu celular, avançou e eu tive a impressão, falei, nossa, acho que eu perdi algumas perguntas. Então, eu peço, por favor, que você refaça a sua pergunta, enquanto isso eu vou fazer a pergunta da Roberta Lara, que é uma garota linda, maravilhosa, super gracinha, ela é de Paranaguá, no Paraná, tem 40 anos, e ela está fazendo a seguinte pergunta: estou retendo a urina. Tem momentos que não consigo urinar. Hoje tive que colocar uma sonda de alívio. Qual o tratamento para esse caso? Lina, geralmente retenção urinária não tem associação com a ELA, tá? Não deve ser o sintoma da ELA. A parte motora da bexiga geralmente é preservada na ELA, então ela tem que procurar um especialista, ou um ginecologista, ou um urologista para entender o que ela está fazendo retenção urinária aí. Às vezes é medicamentoso, né? Alguns medicamentos podem interferir ali na contração do esfíncter da bexiga. Então, tem que ter uma avaliação médica mesmo, ou por um clínico geral, ou por um urologista, para entender de onde está vindo essa retenção urinária aí. Tá certo. É aquilo que a gente falou, né? Nem sempre tudo não é da ela, né? O Zé Luiz pergunta: é normal o portador de ELA ouvir vozes durante a noite, de madrugada, ao acordar para urinar? Porque ele acorda de 3 a 4 vezes à noite. Estranho. Não, na verdade, assim, não escuta vozes, né? Mas às vezes, não sei se ele está urinando mais do que o habitual, porque aí pode ter uma infecção urinária associada, e aí pode dar algumas alterações, né, de comportamento. Então tem que ser avaliado essa questão mais de se tem alguma outra coisa, porque não é um sintoma comum da esclerose lateral amiotrófica, né? Tem que verificar. Eu estou vendo aqui se o Ademar vai fazer. Ele falou sobre coceira, né? Ele disse que era a pergunta dele sobre coceira. A coceira é uma coisa normal dentro da doença ELA? Como é que pode ser tratada? Não sei se parece prurido, né? Que é o nome médico de coceira, prurido, não é um sintoma comum, deve ser algo dermatológico. Existe um sintoma que às vezes o paciente pensa que é algum problema na pele, que é formigamento, parestesia, dormência, dor, choque, queimação, que são parte de uma neuropatia de fibra fina, uma neuropatia periférica que muitas vezes pode vir junto com ela, tá? Tem várias descrições de neuropatia de fibra fina em pacientes com ela. Então, mas se é a coceira, prurido, um problema mesmo de vermelhidão, de pele, isso deve ser algo dermatológico. É bom passar na avaliação com o dermatologista. A última pergunta que eu vou fazer aqui, peço desculpas às outras pessoas que não respondemos, mas, como eu falei, eu vou depois correr atrás para poder levantar as perguntas que não foram respondidas, tá? E encaminhar a eles, aos médicos, para responderem. A Iana, ela fala: meu pai está na UTI, a equipe não conseguiu acoplar aparelho, alegando aumentos de parâmetros. A físio da procura me esclareceu tudo, confirmando assim a falta de conhecimento com a doença. Está muito magro e a nutricionista não mexe com a dieta e nem adiciona vitamina ou suplementos. Mediante a falta de conhecimento deles com a doença, né, fico extremamente preocupada com o cuidado e sem saber como proceder nesse caso. O que vocês podem aconselhar? Na verdade, isso é uma coisa comum, né? Infelizmente, a gente vê que não tem um preparo adequado, é uma doença rara, então, nas emergências, né? Geralmente são clínicos gerais que acabam lidando com doenças mais comuns, né? Então, eu sempre recomendo que tenha um especialista acompanhando em conjunto, né? Então, eu já acompanhei em conjunto pacientes internados, dando aqueles toques a mais. É claro que tem uma pneumonia, o médico do hospital vai saber conduzir, mas na hora de dar alguma orientação específica em relação à doença, eu acho que vale, sim, pedir uma avaliação de um especialista. O especialista, alguns vão, né, até o hospital para examinar o paciente, para dar algum toque a mais ali de acompanhamento e de experiência no caso do paciente. Então, eu recomendo que procure um especialista que possa ir até o hospital e dar algumas orientações para a equipe médica. Perfeito.
Algo a completar? Doutor Não, Rodrigo? acho que era isso, né, Lina? Na UTI é onde os pacientes sofrem mais, né? É onde eles estão, é onde passam pelas maiores complicações, os maiores limites da vida, são lá na UTI, né? E é justamente onde, às vezes, os familiares encontram um pouco mais de resistência sobre conhecimento da doença, novas abordagens em relação à ventilação não invasiva, gastro, dieta, tudo isso é realmente o suporte de um profissional que tenha conhecimento da doença é essencial nesses casos, né? Mas eu acho que era isso, acho que foi bem proveitosa a live hoje, né? Foi Acho que muito sim, bom. foi Minha cabeça bastante. está doendo aqui. Eu só vou dizer para a Yalna o seguinte, para a Yalna e para todos, né? Que briguem, lutem pelos seus familiares. Se vocês estão no hospital, estão vendo que talvez possa ter um procedimento errado, procure informações, procure os médicos, nos procurem, tentem ver, briguem com os médicos, lutem, porque eles é que são. Quem está ali é o seu marido, é sua mulher, é sua mãe, é o seu pai, entendeu? Se você não brigar, né, não lutar por eles, quem que vai lutar? Entendeu? Então ele está ali, ele está indefeso. Então você precisa dizer, não, vocês estão fazendo errado, não, eu vou chamar, e bota sempre alguém como testemunha, eu preciso de uma pessoa especializada aqui, vou trazer para vocês ouvirem, não é possível, enfim. Tem que falar. Claro, não vai ofender, não vai nada, mas você vai lutar pelaquela pessoa, tá? Porque ela está ali em defesa. Não pode simplesmente aceitar. Por isso que a gente sempre fala, eleja alguém na família para que tenha conhecimento da doença, para que escute as nossas lives, entendeu? Veja os vídeos que nós temos no YouTube e procurem se informar, tá? É uma doença rara com poucos conhecimentos, e mesmo na área de saúde, tá bom? Acho que foi muito proveitosa, acho que foi excelente. Agradeço demais, tá? A doutora Karina, né, que já fez várias lives aqui com a gente também, muito boa. Conheço muito a turma aí do Rio que atende, que adora você, tá? A Rosângela, a Dani, várias. E o doutor Rodrigo também, né, nosso voluntário aqui de São Paulo, muito obrigada. E a todos vocês que nos ouviram aqui, que estiveram conosco, espero que tenham esclarecido. Peço desculpa a quem a gente não conseguiu responder, mas vamos tentar responder por escrito, tá? E conte sempre com a gente, a associação está aqui para ajudar vocês, tá bom? Um beijo grande, boa noite. E amanhã a live é fisiorrespiratória com a Alessandra Dorsa, de Goiânia, e o Vinícius Maldané, de Brasília, lá do Hospital de Apoio, fisioterapeuta, também respiratório. Tá? E na sexta-feira temos outra live também de fisiorrespiratória, porque a fisiorrespiratória ela é bastante importante, né, como tratamento. Então, aí na sexta vamos ter a Simone e o Eduardo Vital, tá bom? Obrigada a todos, um grande beijo, fiquem com Deus. Boa noite, Lina, boa noite, Karina, a todos. Tchau. Obrigada. Tchau.